Bom, vamos falar agora de equilíbrio de um corpo extenso, tá? O equilíbrio de um corpo extenso, ele é um pouco diferente do equilíbrio de um ponto material, né? Porque um ponto material a gente não consegue perceber uma rotação nele. Já um corpo extenso você pode perceber uma rotação, né? E aí, para você falar que um corpo ele está em equilíbrio, ele tem que ter o equilíbrio de translação, né? Que é todo o corpo se movimentar de uma vez, ou e também, né, desculpa, um equilíbrio de rotação, que é ele não está girando, tudo bem? Por exemplo, essa caneta, se eu botar ela para ficar girando, ela vai ter o equilíbrio de translação, né, porque ela não está saindo do lugar, né? Você pode falar que o centro dela que está aqui parado, mas ela está rodando, então ela não está em equilíbrio, né? Então vamos lá. Quais são os critérios? O equilíbrio de translação ele acontece quando você tem um corpo de forma geral em repouso ou em MRU, ou seja, a força resultante que atua nele tem que ser zero, tudo bem? É a mesma condição que você tem de um ponto material. A novidade é que o equilíbrio de rotação ele vai acontecer quando o somatório dos momentos for zero, tudo bem? Ou seja, quando os momentos para um sentido forem iguais os momentos para outro sentido. Lembrando que a gente vai trabalhar apenas, né, com situações que todas as forças são coplanares, estão no mesmo plano, tá? Então vamos aplicar essa ideia, ó. Exemplo 1. Desprezando a massa da barra e considerando apenas F1 e F2, calcule o valor de D para manter a barra em equilíbrio. Então olha só, né? Você tem aqui uma barra que ela tem dimensões relevantes, a questão deu até aqui é 1 metro, aqui tem uma distância D, não é? Então, para isso acontecer, você vai ter que ter um equilíbrio aí, né, de todos, né? Equilíbrio de translação e um equilíbrio de rotação. Então, olha só. Bom, aqui a gente vai ter uma força que é de 4 newtons, né? E aqui vai ter uma força de 10 newtons. Aí você fala, poxa, cara, 10 newtons para cima, 4 newtons para baixo, isso daqui não vai dar zero, né? Então está violando a primeira situação. Mas não, ela está presa aqui. Como ela está presa na parede, vai ter alguma força aqui também na parede. Mas a gente vai poder desprezar ela nesse cálculo. Por quê? Bom, porque quando a gente vai pegar para calcular o momento, a gente coloca em função de um ponto, tá? E aí a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho. Então vamos pensar logo apenas no equilíbrio de rotação, né? Uma das formas que a gente tem de fazer é falar o seguinte, ó, no sentido horário, quais são os momentos? Bom, para ter momento aqui de uma força no sentido horário, só pode ser da força 2, né? Porque a força 1 faz girar, ó, no sentido anti-horário, tá? Então, no sentido horário, você vai ter apenas essa força. Então, vamos lá. Qual vai ser o momento dessa força F2 aqui, ó? Vai ser a força F2 vezes a distância até um eixo. Mas qual vai ser o eixo que eu vou escolher? Bom, nessa situação está dando a entender que ela poderia girar aqui, em função desse ponto na parede. Então vamos escolher esse ponto aqui, tá? Bom, e no sentido anti-horário, qual vai ser a força aqui? F1, só ela que tem. Então, olha, momentos horário, momento de F2, momentos anti-horário, momento de F1. Para ter um equilíbrio, os momentos horários, né, das forças que estão no sentido horário, tem que ser igual em módulo aos momentos das forças no sentido anti-horário. A ideia é apenas essa. Qual é o momento do sentido horário aqui? Vai ser F2 vezes a distância. Ela já é perpendicular, não é? A distância até esse eixo que eu escolhi vai ser D. Bom, e no anti-horário? Você vai ter essa força, 10, tá? Vezes a distância até o eixo, que é 1. Acabou que F2 eu botei F2, mas é 4, né? Eu já sei. Então, vamos acabar aqui do lado. Bom, 4 vezes D igual a 10. Então, D vai ser 10 dividido por 4. D vai ser 2,5 metros, né? Estão tudo no SI. Então, tem que estar no SI também. E aí, vamos lá. E a força que tem que estar aqui nesse ponto? Não importa qual é a força que você vai ter, porque na hora que a gente for calcular o momento dela, a distância dela até o ponto onde ela está vai ser zero. Então, o momento dela vai ser zero. Tudo bem? Então, por isso que eu falei que era para considerar apenas F1 e F2. Ok? Bom, vamos para o exemplo 2 aqui. No exemplo 2 vai ter uma situação um pouquinho diferente. Ó, determine o valor de módulo de F, né, o módulo dessa força F, para manter a barra homogênea. Ó, barra homogênea, isso que é importante.
em equilíbrio. Nessa situação não é para desprezar a massa da barra, a questão deu a massa da barra, né? Então o que a gente vai considerar? Cara, se tem massa, ela vai ter peso, né? Provavelmente isso aqui está na terra. Então vamos calcular o peso dessa barra? O peso da barra, né, vai ter um módulo igual a 100 newtons, né? Lembrando que estou colocando em módulo. Mas aonde que vai estar atuando o peso da barra? Vai estar no centro de massa dela, no centro de gravidade, na verdade, né? E quando é uma barra homogênea, tá? Então, ó, em barra homogênea, o peso fica no meio. Tudo bem? Então, se ela tem 8 metros, o peso dela, que vai ser em direção ao centro da Terra, vai ser no meio. Então, vai ter aqui uma força de 100 newtons, tá? Então, olha só, qualquer objeto que seja homogêneo, você pode falar, tá? Qualquer objeto, assim, que seja um polígono perfeito, ou uma circunferência, né? Você pode falar que o peso dele vai estar atuando no centro, tudo bem? Então, olha só, para ele ficar em equilíbrio, tá? As forças que estão atuando nele tem que ter uma força resultante zero e o momento de todas elas somadas tem que dar zero, ok? Tem mais alguma força aqui aparecendo? Tem. Você vai ter uma força aqui desse ponto empurrando para cima, que é uma força normal, né? Esse ponto de apoio vai estar empurrando a barra para cima aqui, com uma força normal, tá? Bom, só que aí eu não consigo calcular o valor de N, porque eu não sei o valor de F, né? Então, eu já sei que a normal e a força estão para cima. Então, as duas juntas têm que ser igual a força-peso, né? O que está para cima tem que ser o que está para baixo. Mas eu não consigo descobrir elas dessa forma. Então, a gente pode pensar apenas pelo momento, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Momento anti-horário e momento horário. Primeiro, vamos fazer a anti-horário, ó. Quais são as forças que fazem girar no sentido anti-horário? É a normal e a F, né? Então, ó, um momento da normal mais um momento da força F tem que ser igual aos momentos no sentido horário. A única que faz girar no sentido horário é a força peso. Então, tem que ser igual ao momento da peso. Agora, vamos escolher um ponto de apoio. Você pode escolher o ponto que você quiser, tá? Não precisa ser aonde está apoiando aqui. O eixo que você vai escolher de rotação, o ponto que você vai escolher de rotação, pode ser onde você quiser. Mas aqui é muito mais inteligente a gente colocar justamente aqui nesse ponto. Por quê? Porque se a gente colocar nesse ponto, normal vezes zero vai dar zero. Então a distância da normal até esse ponto é zero, né? Então se eu escolher esse ponto aqui, eu vou anular, né, o momento dessa força na conta, fica muito mais fácil. Então eu vou escolher o eixo como esse ponto aqui. Então vamos lá. O momento da normal vai ser zero, né? Porque vai ficar normal vezes zero. O momento da força F vai ser quanto? Vamos lá. O momento da força F vai ser o módulo da força F vezes a distância até o eixo. É essa distância aqui, ó, toda. Se a barra toda vale 8 metros, né? E aqui eu tenho 1 metro, a distância daqui até aqui vai ser de quanto? 7 metros. Igual ao momento da força peso. Vai ser a força peso, 100, vezes a distância até o eixo. Essa distância vai ser quanto? Ó? Essa distância aqui, né? Se ela fica na metade, né, você pode falar que essa distância aqui, ó, ela vai ser o quê? Ó? Tudo isso aqui tem que ser metade de 8. Então, tudo isso aqui vale 4. Isso aqui já vale 1, isso aqui vale quanto? 3 metros, né? Então, vai ser vezes 3. Vamos calcular aqui. Então, a força F vai ser 100 vezes 3, 300 dividido por 7. E acabou, né? Isso aqui dá um número muito quebrado. Vamos deixar aqui em fração mesmo. Tranquilo? Bom, então para manter o equilíbrio aqui, tem que ser essa força de 300 sobre 7 newtons, ok?